Pop TV. O popular na web. Só o método exclusivo da Rockefeller é capaz de fazer você falar inglês desde a primeira aula. Aqui os alunos são colocados frente a frente. Nessa disposição, eles interagem muito mais e são estimulados à conversação em todas as aulas. Let's speak English! Inglês moderno, rápido e com certificação internacional é aqui. Rockefeller, excelência em conversação. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Dr. Davi, ele que é promotor aqui da Vara de Infância e Juventude de Araucária. A gente vai falar um pouco sobre uma audiência pública que vai acontecer nessa quinta-feira, no dia 30, né, doutor? Isso. A respeito do apadrinhamento afetivo, o programa de apadrinhamento afetivo, e para também sanar algumas dúvidas sobre, na verdade, sobre os casais que estão na fila para adoção, né? Isso, é uma audiência pública aberta a toda a população. A gente direcionou o convite às pessoas habilitadas para adoção, mas obviamente a gente sabe que na Araucária mais gente tem dúvidas sobre o que é adoção, como é que pode ajudar a casa de acolhimento nas atividades com as crianças e adolescentes acolhidos, porque eu também entendo que há uma grande vontade, com certeza, de parte da população de querer auxiliar mais e não sabe como. Até para quebrar aquela mística de que a casa de acolhimento é um lugar com os muros fechados em que ninguém pode entrar. Isso não é realidade. A gente tem vários programas que permitem à população que queira não adotar, mas queira ajudar. Um contato maior, né, com essas crianças. Um contato maior, ver essas necessidades que a gente tem, eventualmente passa até por empresas querendo auxiliar, até prestadores de serviços querendo entregar serviços para essas crianças. Então, essa audiência pública é para isso. É para conhecerem o que é nossas casas, o que são nossas casas de acolhimento, que programas são disponibilizados nela e também falar de adoção, que é sempre importante esclarecer a população sobre isso. Os pré-requisitos, né, para se cadastrar, para ficar habilitado, né? Sem dúvida. Tem uma série de rotinas que é possível tu antecipar muito esse processo de adoção e às vezes os casais não têm noção de como proceder dessa forma. Então essa audiência também vai dar alguns caminhos para que esses pais e mães que estão esperando, a gente fala, enquanto habilitados estão grávidos, né, para ter esse filho que vai vir, como agilizar isso de certa forma, até mesmo falando de perfil de crianças e adolescentes. Hoje, em Araucária, para se ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 9 crianças e adolescentes em adoções tardias. O que isso significa? São crianças e adolescentes que a gente não encontrou casais aptos para adoção habilitados com o perfil delas. Então, daqui a pouquinho tem casais aí com esse interesse de um perfil um pouco mais novo que, esclarecendo isso, antecipam muito essa vontade de ser pai e mãe, sabe? E aqui em Araucária, falando do programa do apadrinhamento, né? Uhum. Hoje, desde que o programa foi lançado, que foi em 2016, 2017? 2016, né? Quantos padrinhos, na verdade, a gente já teve? A gente já sabe que tem potencial para mais, mas o apadrinhamento afetivo, que é aquele em que os casais retiram, pode ser pessoas só, não precisa ser casais, né? Uhum. Retiram a criança para passar esse final de semana, para passar férias, e que não se fala em adoção, mas sim período de convivência com esses casais. A gente teve já 12 a 13 casais já com este perfil circulando com as crianças de Araucária. E para nossa felicidade, salvo engano, 2 ou 3 se tornou uma adoção. Mas isso é um passo posterior, porque como são crianças, como eu falei, que não tiveram casais ou pessoas habilitadas para adoção no CNA, nada impede que isso evolua para uma adoção. Mas fique tranquilo, a ideia é apadrinhamento. Né? Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, né? Não tem, mas às vezes tem o receio do casal, assim, a gente quer se apadrinhar, mas se a gente se afeiçoar com essa criança, com esse adolescente. Existe essa porta de entrada para isso também, uma vez que as crianças não encontraram o perfil para adoção no Cadastro Nacional de Adoção. Então não é bula por não ter um perfil já procurado no Cadastro Nacional. E tem uma idade mínima dessa criança para participar desse apadrinhamento? Assim, o pré-requisito para o apadrinhamento afetivo, que é esse que a gente está comentando de pessoas, né? O requisito é a criança não ter encontrado nenhum casal ou pessoa para adoção. Então a gente faz primeiro uma pesquisa no Cadastro Nacional, depois de ela estar apta para adoção, e não tem ninguém. Aí a gente encaminha para o programa de apadrinhamento. Em regra, se eu for dar um parâmetro de idade, a partir de crianças de 9 anos de idade a gente já tem essa dificuldade no Cadastro Nacional de Adoção, o que é um número infeliz para a gente, porque se a gente pegar no estado do Paraná, mas essa é a realidade do Brasil, para cada criança ou adolescente apto para adoção, nós teríamos em tese 6 casais dispostos a adotar. E essa conta aritmética ela não fecha por uma razão muito simples, por causa do perfil das crianças, que é o desejo dos casais ou pessoas. Geralmente eles querem bebês, até 0 a 3, evolui para uma faixa de 5 a 7, mais uns 30%. Chegou aos 8 anos, já encontra uma grande dificuldade nesse funil de encontrar casais com desejo de adoção.
E o programa, ele oferece alguns modelos, né, do padrinho afetivo. Quais seriam eles? A gente tem, na verdade, dentro desse guarda-chuva, que seria o apadrinhamento afetivo, que, como eu coloquei, os casais se habilitam para passar final de semana, período de convivências. E tem histórias tão lindas, Rafa, desses casais, porque essas crianças não tiveram acesso a muita coisa, o mínimo que a gente tem todo dia. Então, tem um deles que uma vez foi no shopping center e, com esse casal, né, padrinho, e voltou maravilhado porque conheceu a escada rolante. Um outro que foi numa churrascaria e falava, nunca vi tanta carne chegando na mesa. Então, eles não tiveram esse mínimo de convivência familiar, sabe? Aquela coisa de tomar um café da manhã com a família. Muitos não tiveram, porque a família que eles tinham era estruturada. De simplesmente uma conversa, uma atenção, Exato, aquele olhar para a criança, aquele olhar individualizado para ela. Porque no acolhimento a gente não consegue fazer isso. A gente tem uma equipe muito boa em Araucária, mas ainda não é uma casa. E a gente tem outros 2 tipos de apadrinhamento. O apadrinhamento do prestador de serviço. O que é? Às vezes tem pessoas físicas, autônomas, que trabalham com alguma atividade, ou pessoas jurídicas que têm um serviço e querem fornecer gratuitamente para alguém do acolhimento institucional. Por exemplo, um curso de inglês. Esses tempos teve um pessoal de salão de beleza lá fazendo o dia das meninas lá de salão de belezas. Enfim, toda e qualquer prestação de serviço que se caiba para fazer um atendimento para criança e adolescente pode ser essas empresas habilitarem, é bem simples a habilitação, e já podem fornecer um serviço que agrega muito para essas crianças que têm muita dificuldade de acesso a outros serviços. Uma natação, uma academia, uma aula de judô e etc. A gente tem um terceiro que esse é mais comum, que é o apadrinhamento financeiro. Esse basicamente a pessoa tem interesse em ajudar financeiramente, ela vai se habilitar, vai dizer o quanto ela quer financiar, o quanto ela quer ajudar por mês, e aí esse valor, por exemplo, é usado para comprar um óculos, para comprar uma vestimenta melhor, enfim, para agregar essas necessidades que as crianças e adolescentes têm acolhidas, porque são crianças como qualquer outra. Eles têm a necessidade do dia a dia, Claro. de um óculos até um tênis, né? Então, na verdade, informações e dúvidas, né, de como se habilitar para o programa, outras informações a respeito da fila de adoção, então vão ser sanadas nessa audiência, né? Vai ser bem legal, é uma audiência que eu vou estar presente, vai estar presente também a doutora Maria Cristina, que é a juíza de direito da Vara da Infância, vai estar toda a equipe técnica do SAI, o que é? O Serviço de Atendimento da Criança e Adolescente, que trata dessas questões de apadrinhamento e adoção, e as coordenações da Casa de Acolhimento, além de um projeto, que é coordenado pelo Marcelo, de fazer aqui um grupo de apoio à adoção. Então, no mesmo local, nesse dia, vai estar todo mundo que tem a informação possível de tirar qualquer dúvida, desde os técnicos até a parte jurídica, da população como um todo. Como eu falei, às vezes a pessoa está habilitada e tem essas dúvidas. Lá ele vai encontrar todos os técnicos, ou seja, não vai ser sem resposta. Alguém vai ter a resposta para ele naquele dia. Tá jóia, então, doutor. Muito obrigado pela sua vinda aqui à redação do jornal. E, gente, fica o convite, então, audiência pública nessa quinta-feira, dia 30, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores. Jornal O Popular, especialista em Araucária.